Começamos então. Agora sim. Oficialmente estamos. Agora sim, bom, Estou compartilhando? tá? Bacana. Sim, tá tudo certo. Legal. Então agora a gente já está ao vivo. Legal, Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui. Meu nome é Akil. Eu e a Carmen vamos estar apresentando para vocês hoje o projeto que a gente desenvolveu no Espaço Catalisador Pirituba. É uma parceria entre duas organizações da sociedade civil, o Instituto Catalisador e o Mirante Cultural, né, que fica lá na Vila Mirante, faz um trabalho muito bacana com a comunidade da Vila Mirante em Pirituba. A gente está aqui então participando das atividades da São Paulo Tech Week de 2020 e é um prazer a gente poder estar participando desse evento e compartilhando com vocês um pouquinho sobre a nossa experiência de atividades mão na massa durante a pandemia, né? Assim como vocês devem estar se perguntando aí, mas como assim atividade mão na massa durante um período que a gente não pode se encontrar? Então, foi essa solução que a gente desenvolveu para conseguir levar essas atividades para as crianças. A gente vai contar um pouquinho dessa trajetória, como é que foi nossos aprendizados e os desafios que a gente encontrou ao longo do tempo. Bom, Carmen, você pode se apresentar já. sim, boa tarde a todos aqui. Meu nome é Carmen. Estamos aqui com a Kio para apresentar um pouco o que foi nossa jornada esse ano na pandemia. E a gente escolheu como título de nossa apresentação Criatividade também contagia. Nos inspiramos muito nessa expressão já desde o começo da pandemia e a gente foi desenvolvendo diferentes estratégias para continuar durante todo o período, sempre com atividades com as crianças que participam de nossos projetos. O Instituto Catalizador é uma organização da sociedade civil que desde o ano 2015 atua na área de educação com atividades voltadas para arte e tecnologia. Tem como foco desenvolver projetos que promovam a confiança para aprender, resgatem a curiosidade e pelo conhecimento e que valorizem diferentes capacidades. Nuestro trabajo está basado principalmente en los referenciales teóricos de aprendizaje creativa y también da sensibilidad para el design del grupo de estudio da Agency by Design. En nuestros proyectos, nuestras propuestas se basan las 4 P de aprendizaje creativa. Aquí está colocando en los equipos, así diseñadores del Instituto Catalizador, a Rita, a Paola y a Simone, y los educadores del Espacio Catalizador Pirituba, que estamos aquí hoy, y también está Rubens, a Fran y a Renato. Como comentaba para vocês, nuestras oficinas se basan básicamente en los referencias teóricos de aprendizaje creativa y la sensibilidad de design do Project Zero, del grupo de estudio do Project Zero de Harvard. Renning con aprendizaje creativa propone el desenvolvimiento de proyectos a partir de la exploración libre de materiales, sean estos equipamientos tecnológicos o materiales de fácil acceso como papelón, fita adhesiva, máquina de modelar, o que a gente procura, objetivo de crear oportunidades por medio de pensar brincando, buscando dar libertad y autonomía en la solución de problemas y colocando las 4 P's a pasión, pero que se hace a parcería como pilares para el desenvolvimiento de propuestas. No conjunto, proyectos, pasión, pares y pensar brincando, formamos así las 4 P's de aprendizaje creativa. Y por otro lado, a gente va atrás de propuestas abrangentes, después aquí voy a ir comentando y vamos a ir comentando para ustedes cuáles fueron los proyectos que fuimos desenvolviendo ese año. A gente va atrás de presentar propuestas que tengan piso bajo, que permitan, faciliten y garantan el acceso de todos. Por otro lado, a gente fue desenvolviendo propuestas con paredes largas para ir atrás de que los diferentes participantes con diferentes intereses se sientan engallados en las propuestas y un teto alto para dar libertad y para desenvolver niveles cada vez más complejos para cada participante que tenga potencial, tenga interés de ir con los proyectos. Con esas premisas, no comienzo de ese año, 2020, a gente
foi concebiendo, montando propostas de atividades de contraturno escolar no Espaço Catalisador Pirituba. Son atividades gratuitas, abertas para todos, e a gente pensou atividades para os mais novos, uma proposta de inventar e brincar, e depois para os mais velhos a gente pensou, montou grupos para o Curtas e Circuito Reyes da Tecnologia. No total tínhamos 83 participantes, no dia 3 de março a gente começou com as atividades, e depois de 2 semanas de atuación acabamos teniendo que parar nuestras actividades, paralizar las actividades y pensar cómo continuar con un modo a distancia. Aquí en esas fotos que ustedes pueden ver aquí en la tela, a gente fue colocando fotos de las actividades que fueron después desenvolvidas a distancia y fueron los participantes nos enviando las fotos. Y bueno, y ahí comenzó nuestra jornada de desafíos, cómo transformar una propuesta no presencial con un formato más una masa, una experiencia colectiva, cómo transferir eso para casa de cada uno y para una mediación online, porque no momento o que a gente tenía los teléfonos, a gente contactó diferentes participantes, montamos grupos de WhatsApp y intentamos no perder ese contacto con los participantes de nuestros cursos. Percibimos que los dispositivos, las casas eran compartillados, generalmente el celular era dos pais, también el acceso a internet era restrito o con baja calidad, y por otro lado, lo que más nos preocupaba es que no teníamos certeza de cuáles materiales los participantes tenían a sus casas para acompañar las propuestas de actividades. A gente resolvió en ese momento que más el foco de nuestra actuación iba a ser para mantener o vínculo entre las crianças, los educadores, y a gente pensando propuestas que promoviesen momentos interesantes entre ellos y sus familias en ese momento, ese contexto de isolamiento social, que en aquel momento a gente pensó que sería 2 meses, que sería un periodo corto y acabó resultando un año entero con ese fique en casa. Y bueno, a gente fue atrás de cómo adaptarnos a las prácticas y cómo ir desenvolviendo diferentes estrategias para continuar a mantener ese vínculo y para promover y construir nuevos aprendizados. Rápidamente creamos grupos de WhatsApp y comenzamos a enviar diferentes tipos de materiales en los grupos de WhatsApp. A gente sintió que los materiales que tenían en sus casas, que a gente precisaba enviar un material para que eles pudiesen desenvolver propuestas más desafiantes. Entonces a gente fue atrás de montar kits de materiales. Fuimos desenvolviendo diferentes estrategias para ir continuando con nuestra actuación durante el año entero. A gente fue desenvolviendo diferentes estrategias y conseguimos que un 80% de los participantes continuasen conosco mesmo después de esa paralización de actividades. A gente foi com os grupos de WhatsApp, a gente montou kits, depois a gente idealizou a figura do carteiro catalisador, sentiu que precisávamos que fosse um educador, que fosse nas casas entregar esos materiais e que fuera mantendo ese vínculo y desenvolviendo ese vínculo con los participantes. Hicimos entrevistas que ese cartero catalizador fue entregando, fuimos desenvolviendo diferentes propuestas y estrategias para a gente ir manteniendo vínculo con esos participantes. Aquí en los grupos de WhatsApp y a gente fue enviando cartones con desafíos, fuimos enviando vídeos, a gente fue tentando que fuesen materiales que les consiguiesen abrir los celulares. Fuimos experimentando ya en ese convencido de que los stop motion daban cierto, que les conseguían acompañar con un paso a paso con stop motion. Y también después fuimos hallando momentos para organizar encuentros síncronos, para tener ese contacto directo con algunos participantes, y acabamos escogiendo también o WhatsApp para organizar esos encuentros síncronos, porque hallamos que solo tenían disponible ese WhatsApp para a gente se comunicar. Entonces montamos grupos de até 8 pessoas y a gente comenzó a organizar también encuentros síncronos con los participantes.
as propostas de kits están compuestos básicamente por un caderno de actividades, con explicaciones escritas, que también no comienzo a gente colocó mucho texto, después fuimos hallando que eran necesarias más ilustraciones y fuimos adecuando para cada faixa etária. Y a gente fue colocando los materiales necesarios para ir acompañando esas propuestas y el cartero catalizador fue entregando en casa para que los participantes pudiesen acompañar las actividades. Y ese caderno a gente procuró que fuese bien explicativo para los participantes que no conseguían acompañar, que no tenían buen internet, y ya con el caderno eles pudiesen ya ir desenvolviendo as atividades. Mesmo acontecia que muitos participantes tinham possibilidade de internet, do WhatsApp, mas às vezes durante o dia os pais estavam com o celular, então a gente tratou de que tivessem todo o necessário para, só com os cadernos e com os materiais, se pudessem ir acompanhando todas as atividades. Y después nos gustaríamos de compartir con vocês, nos desenvolvimos duas propostas para más novos, o Inventar y Brincar, y para Fundamental 2, Ensino Médio, a gente foi desenvolvendo uma proposta que a gente chamou Raio-X Curta. Aqui eu vou comentar para vocês. Isso. Bom, uma das a gente tinha dois cursos voltados para que era o raio-x da tecnologia, que eu era o professor, e no curta esse circuito, né, uma oficina proposta pela Carmen e pelo Rubens, dois educadores também do catalisador, com foco na parte de circuitos elétricos, como montar tanto brinquedos, mas também alguns experimentos utilizando circuitos eletrônicos, né? E assim que começou a pandemia, eu acho que a gente se viu numa situação assim, poxa, o que a gente faz? Como que a gente mantém o engajamento dessas crianças mesmo à distância, né? O curso do Raio-X Tecnologia tinha o principal foco de descobrir como é que funcionam as coisas, então parte do curso era a parte de manutenção de computadores, aprender para que servem cada uma das peças, como consertar depois no final do curso um computador completo. E a gente, como equipe, né, então, independente se era o curso Raio-X da Tecnologia, se era o curso esse circuito, ou a proposta das crianças o Inventar e Brincar, a gente se uniu para tentar encarar esse desafio gigante, né, que era manter as atividades mesmo à distância. Então, depois das primeiras investidas, que foram alguns cartões e alguns desafios e vídeos que a gente foi testando, né, o formato no WhatsApp, a gente percebeu uma baixa adesão e a gente começou a explorar as diversas hipóteses que poderiam estar trazendo aquele tipo de a falta de engajamento, né, com os nossos participantes. Então, a gente pensou, poxa, pode ser a questão do dispositivo, né, compartilhado pela família, então a criança, adolescente só tem acesso quando a mãe, o pai está por perto. Mesmo a questão de ter a conexão da internet, né, ou os próprios materiais para desenvolver as atividades que a gente estava propondo, mas que a gente pensasse em materiais acessíveis, que poderia acontecer também de não ter essa disponibilidade nas casas. Então, a gente, em conjunto, foi criar esses cadernos, esses kits, né? Então, ele era composto tanto de um caderno trazendo alguns passo a passo, das atividades que poderiam ser participantes, assim como também os materiais necessários para realizar os experimentos. Então, a primeira versão desse kit foi um kit custeado pelo próprio Instituto Catalisador, né? Então, foi um grande desafio a gente conseguir ter um dinheirinho contado para montar esses kits. Então, nossa curadoria foi bem pensada em, puxa, o que a gente pode fazer com esse pouquinho de dinheiro que a gente tem para conseguir criar um kit bacana para as crianças poderem se envolver, poderem manter o engajamento que a gente teve de 2 dias, né, de 2 encontros presenciais, como a gente poderia manter esse engajamento ao longo do ano, né? Então, o primeiro caderno
foi essa coisa de manter a conexão, por isso as crianças do telefone também, né? Sempre mantendo contato mesmo à distância. No segundo caderno, a gente conseguiu um patrocinador, que foi muito importante para a gente poder ampliar esse kit, trazer mais repertório de materiais, né? No caso dos circuitos eletrônicos, expandir um pouco as possibilidades, além dos LEDs, a gente conseguiu ampliar o nosso repertório. E o último kit que foi lançado aqui no final do ano, né, esse kit anti-tédio, onde a proposta era tentar trazer um pouco de propostas divertidas para as crianças e adolescentes trabalharem durante as férias, né? Depois de ter passado por esse ano conturbado, difícil, como que eles poderiam aliviar um pouco desse estresse, dessa situação adversa, brincando, criando seus próprios brinquedos eletrônicos em casa. A gente vai falar com detalhes de cada um desses cadernos aqui a seguir, mas acho que um ponto importante, né? A gente tem essa filosofia, esses valores aqui dentro do Instituto Catalisador. Todo esse material está disponível para quem quiser, para qualquer educador que quiser aplicar, né, com seus próprios estudantes, ou adaptar, modificar essas propostas que a gente trouxe, né? Então, esse material está todo licenciado na licença Creative Commons, né? Então você pode compartilhar, pode modificar esse material. Só a gente pede que faça referência, né, da inspiração do nosso trabalho. Parte das atividades que a gente fez também foi inspirada em outros trabalhos que a gente coloca lá nas referências. E quem quiser ter acesso é só acessar o site do catalisador.org.br ou escanear esse código que a gente deixou aqui também na apresentação, já leva direto na seção de biblioteca de práticas, né? Lá todos os cadernos, tanto do raio-x curta, quanto também do curso Inventar e Brincar, estão disponíveis lá gratuitamente. Só preencher um cadastro você pode baixar sem custo algum, tá certo? Bom, então falando um pouquinho do primeiro kit, né? E primeiro caderno que a gente desenvolveu para o curso que a gente já acabou juntando, né? O raio-x e curta, esse circuito. Então, a proposta foi a gente trazer conceitos dos circuitos eletrônicos, que era a parte mão na massa, de montar esses circuitos, entender, explorar como eles funcionavam, né, com materiais simples. Então, basicamente, papel alumínio, LED e baterias, e esses circuitos completamente diferentes, né? Então, a gente ensinava para eles a fazer um switch, né, de como você liga e desliga um circuito. A gente teve um desafio final que era a montagem de um semáforo, onde um clipe de papel fazia o chaveamento de qual luz ia ligar, se a verde, a amarela ou a vermelha, né? Então a gente foi adaptando bastante coisa com pouco recurso que a gente tinha. E ao mesmo tempo a gente teve a preocupação também de trazer como é que funciona essa coisa de energia elétrica, né? Que tipo de energia diferente que tem? Então nesse kit a gente trouxe dois cadernos, um trazendo esses conceitos que são científicos, que a gente aprende na escola de uma forma mais leve, com bastante ilustração, para trazer um conhecimento a mais para as crianças, e a parte prática de realmente, nossa, ver como é que o LED funciona, aprender a procurar os problemas que você tem no seu próprio circuito. Então, a gente brinca que o LED é a porta de entrada para esse fascínio, né? A gente tem esse fascínio com a luz, das coisas que piscam. Então, os circuitos elétricos com LED foi uma porta de entrada para manter essa fascinação pela como a Carmen comentou, né, a gente embasa muito esse trabalho mão na massa, não só o fazer pelo fazer, né? Então não é um tutorial de como é que se faz as coisas, mas a gente pensa mais a fundo de como é que essa atividade pode gerar uma reflexão mais profunda nos nossos participantes, né? Então aqui do lado direito a gente tem uma imagem do caderno que é um lugar onde a criança, adolescente tem a oportunidade de refletir sobre, né, cada um dos componentes do circuito, para que serve cada uma dessas partes, o que será que acontece se eu recombinar de uma montagem diferente, e nisso a gente vai estimulando essa criatividade, né, dos participantes, como que a gente faz, entendendo o funcionamento das peças, a gente pode criar novas engenhocas super divertidas, com formatos diferentes,
a partir desse conhecimento que, a princípio, era só um passo a passo de alguma coisa que a gente estava ensinando a montar, né? Então, essa parte da reflexão é muito importante para a gente, né? Não é só o fazer pelo fazer, mas sim o que esse fazer agrega de conhecimento, de prática, de experiência para os nossos participantes. O segundo kit, né, a proposta a gente percebeu assim, o primeiro kit a gente fez um kit bem aberto, com essa nossa proposta que a gente faz sempre no presencial, que é vamos passar o mínimo de instruções possível para que o participante vá desenvolvendo e explorando. Só que quando a gente está no presencial, os educadores podem atuar diretamente com as crianças e ir dando esses toques, né? E à distância isso ficava um pouco complicado por uma série de razões, seja por causa do dispositivo compartilhado, da falta de conexão com a internet, né? Ou simplesmente, às vezes, engajamento mesmo para participar da atividade. Então, a gente não tinha como auxiliar em tempo real, né? Então, no segundo caderno, a gente modificou um pouco a proposta, fez muita coisa passo a passo, mas sempre colocando esses momentos de reflexão, né, junto com os participantes. Então, vocês podem ver pelo design desse segundo caderno, que a gente teve esse patrocínio que pôde ajudar bastante, a gente pôde diagramar o trabalho, a gente pôde investir em outros componentes, né? Vocês podem ver aqui que a gente está usando um buzzer, a gente usou motorzinho também, né? Então, com aqueles conceitos básicos de eletrônica, de circuitos elétricos do primeiro caderno, eles puderam dar continuidade explorando outras formas de montar circuitos e aprendendo que a mesma energia elétrica que serve para alimentar um LED podia, por exemplo, fazer barulho, ou podia movimentar algum objeto, né, no mundo real. Então, essa descoberta é muito bacana. Além disso, também a gente ouviu muito o que eles tinham, né, através das entrevistas que a gente acabou fazendo do primeiro kit, tentar entender o que eles gostaram, qual sugestão de propostas que eles gostariam de ter para o segundo caderno, que foi o caderno do segundo semestre. Então, essa parte da barraca de canudos, que a gente trabalhou conceitos de formas geométricas, né, a parte matemática, os sólidos platônicos. Então, eles poderiam construir baseado nessas estruturas de papel, que eram canudinhos de papel, por indicação de um dos participantes. E a gente pensou também nesse segundo caderno numa narrativa, né? Então, o caderno chama Missão Lunar porque a ideia era que os participantes estavam saindo daqui da Terra por conta do coronavírus e iam fazer uma colônia na Lua, né? E aí, que tipo de atividades eles precisariam fazer na Lua para poder montar uma missão lunar? Então, a primeira coisa, chegando lá, eles precisavam construir as moradias, que eram essas barracas de canudo, depois criar um sistema de comunicação, né? A gente montou com eles um testador de continuidade, que é uma ferramenta muito útil nessa parte dos circuitos, mas também usamos esse mesmo testador de continuidade para ensinar código Morse. E os participantes poderiam trocar mensagens codificadas entre eles pelo WhatsApp, com os irmãos, com a família, né? E por fim, a gente até ousou um pouco mais, que foi trazer essa questão da programação, né? Poxa, mas como é que você vai permitir que exista a programação sem ter o computador na casa das crianças, né? A gente fez uso da programação desplugada, né? Então, essa folha que vocês estão vendo na direita, uma série de instruções que eles tinham que pensar como organizar para fazer a programação de um semáforo, né? A gente fez testamos um outro formato, que foi fazer um encontro síncrono, que a gente chama, todo mundo conectado numa chamada de WhatsApp, e aí a gente ia interagindo os educadores e os participantes até eles chegarem na conclusão de como é que montava o código para fazer um semáforo funcionar. E nisso, uma das educadoras, a Carmen, né, estava fazendo a programação real no microcontrolador, e eles puderam ver o semáforo funcionando com o código que eles tinham acabado de criar. Foi uma experiência também muito bacana que a gente teve nesse segundo caderno. Por último, no kit 3, né, como eu havia comentado, a gente tinha essa preocupação de trazer algo divertido também, né, sem essa carga de parecer que eu estou aprendendo alguma coisa, mas eu tenho que fazer a lição de casa, né? Muitos participantes reportavam isso para a gente, né, eu vou demorar um pouquinho para entregar a lição, e a gente sempre quis frisar, não é uma lição, é uma atividade para você se divertir, para você explorar e fazer no seu ritmo, né? Então, a gente deu um ar mais leve, uma cara mais leve para esse terceiro kit, mantendo a mesma coisa de
trazer uma série de materiais novos para eles poderem explorar, e ao mesmo tempo essa nova narrativa era uma viagem para o mundo da diversão, e o nosso kit antitédio vinha com uma série de brinquedos que poderiam ser montados pelas crianças, né? Então a narrativa toda era a gente estar viajando para esse mundo, então montar o Fusquinha, que é uma atividade que a Carmen e o Rubens já desenvolviam há algum tempo, né? Montar os LEDs, eles faziam com circuitos elétricos, soldagem, e isso foi adaptado para esse contexto da pandemia com materiais mais simples, por exemplo, o alumínio, LEDs mais simples, então a gente conseguiu trazer muita coisa bacana. Outra coisa que a gente percebeu que era importante era garantir também a participação entre os participantes, a interação entre eles e a interação dentro de casa. Então, dentre os brinquedos que a gente selecionou para esse kit anti-tédio, na última imagem vocês podem ver, para quem é mais antigo, assim como a gente, é um gênio, né? Então, aquele brinquedo lá da década de final de 80, 90, que você tem que repetir uma sequência de cores, a gente criou um desse basicamente com LED, papel alumínio e algumas peças cortadas na cortadora laser, uma máquina que a gente conseguiu adquirir para o nosso espaço. E essa lembrança desse brinquedo de antigamente também poderia trazer essa interação das crianças com seus pais, avós e tudo mais. Então foi uma experiência bem bacana também da gente trazer um kit antitédio, propostas que englobassem a participação de todo mundo dentro de casa. Bom, para poder fazer essa mediação, então, né, desses kits chegando em casa, na casa das crianças, a gente pensou na figura do carteiro catalisador, né? O Gustavo, que está aparecendo aqui nas imagens, ele foi responsável, né? Então, ele é um educador também, né? E ele foi responsável, junto com a Carmen, de fazer a entrega desses kits dos dois cursos, né? Tanto do raio-x e curta, quanto do inventar e brincar. Então, essas atividades, tanto os cadernos quanto os materiais dos kits, eram entregues de casa em casa, a gente fazia o contato por telefone, por WhatsApp, para ver a disponibilidade das famílias, e no final de semana a gente saía para entregar, né, esses materiais. E, ao mesmo tempo também tem um canal de comunicação, né? Quem não podia se comunicar diretamente pelo WhatsApp, tinha um canal que a gente enviava entrevista, algumas cartinhas também, né, contando das próximas atividades. Então, isso foi uma forma de garantir que todo mundo participasse de alguma forma e recebesse um carinho, né, mesmo estando à distância, afastados da escola, ter uma forma da gente poder interagir de uma forma carinhosa também. Como é que funcionavam essas entrevistas, né? Essas entrevistas serviam tanto para a gente colher algumas dicas de que a gente ia fazer nos próximos cadernos, mas também para acompanhar a evolução, né? Quase que uma avaliação nossa interna para saber o que está desenvolvendo essas atividades, né? Está gerando algum tipo de engajamento real? Que tipo de diferença está fazendo esses kits durante a pandemia, né? Então a gente tinha esse canal de comunicação que aí era bem democrático, a gente conseguia acessar todos os participantes. Não é à toa que o nosso índice de retenção, né, dos participantes foi de até 80%. Então, essas atividades eram entregues tanto para os participantes quanto para as famílias, na forma de um papel em que eles podiam preencher, ou às vezes preenchia na hora mesmo, ou então entregava na próxima visita do carteiro catalisador. Foi uma estratégia muito bacana também, trouxe bastante reflexão para a gente ir aprimorando os kits a cada uma das versões que apareciam. Carmen, se você tiver alguma informação para complementar também, fique à vontade, viu? Sí, y también comentar que con esas entrevistas también desenvolvimos esa actividad de las mandalas, que a gente ficou surpreso com a quantidade de respostas de pesas que eles nos entregaram en ese momento, en ese comienzo del semestre, que a veces en los grupos de WhatsApp a participación era menor, más que después en ahora que el cartero catalizador visitaba las casas, entregaba esas entrevistas, a gente via que conseguía dar una noción de que les estaban acompañando mesmo, muchas veces no pelo WhatsApp, más que pero más acompañando propuestas. Bacana. Outra atividade que a gente
uma obra coletiva dos educadores, né? É, poxa, como que a gente simboliza essa união, essa interação que a gente está tendo com os participantes de uma forma concreta, né? Então, essa atividade dos cubos catalisadores foi pensada como uma produção coletiva, né? Então, como que funcionava isso? Vocês podem ver que cada uma das faces do cubo, ela é preenchida no centro com uma mandala, que é feita com fios coloridos que a gente enviou para os participantes. Não existia regra, não tinha certo e errado, cada participante criou o seu próprio padrão, as cores que achava melhor. Alguns participantes pintaram essa parte de MDF em volta, né? Então, a partir de cada uma dessas fases, a gente podia montar um cubo que tinha um dedinho de cada um dos participantes, né? Então, essa produção coletiva, além de fomentar essa criatividade, dava esse sentimento de pertencimento, né? Assim que a gente recebeu de volta, numa das visitas do carteiro catalisador, as peças já desenvolvidas pelas crianças, pelos adolescentes, a gente fez um mutirão para montar um dia lá no espaço catalisador Pirituba e deixamos em exposição, né? E tiramos algumas fotos para os participantes acompanharem e verem essas obras coletivas criadas, expostas como um símbolo também desse período à distância, mas mesmo assim a gente estava gerando. O contato era virtual por conta, né, das cartas à distância e por conta da tecnologia, mas o que a gente estava construindo é algo concreto. Acho que os cubos simbolizam bem esse momento. E além disso também a gente, quem tinha acesso à internet, quem tinha acesso ao WhatsApp, a gente via muito esse compartilhamento, né, dos murais. O que os participantes estavam fazendo do outro lado, né? Então, essas atividades bonitas que vocês estão vendo aqui no mural é uma das atividades do curso Inventar e Brincar, que a temática era a exploração das sombras, né? Então, os participantes receberam lá uma lanterninha de LED, podiam brincar com as sombras, entender como é que funciona, mas se divertindo e aprendendo uma série de coisas ao mesmo tempo, né? Uh, se vocês quiserem, inclusive, acessar lá no site do Catalisador, a gente tem os links para esses murais que vocês podem acompanhar as obras das crianças. Então, é uma forma que a gente viu também de compartilhar esses trabalhos. E a gente acredita muito na importância do compartilhamento, né? Então, foi até uma campanha que a gente lançou durante os cursos, que é muito importante, né? A gente aprende muito quando a gente está compartilhando nossos resultados finais, né? Nossos produtos. Então, a gente teve esse espaço também para poder haver essa troca entre os participantes. Aqui para finalizar, né, ilustrar um pouquinho o tanto de atividades que a gente fez e como fazia diferença essa visita nas casas, né? A gente sempre tinha a foto do Gustavo, nosso carteiro catalisador, entregando os kits nas casas das crianças, né? Então, mesmo à distância, a gente pôde conseguir acompanhar um pouquinho dessa emoção, né? Que a gente, esse carinho que era chegado. Né? A gente recebia muitas mensagens de agradecendo e contando o quanto os kits faziam diferença na vida das crianças, mesmo a gente não tendo a oportunidade de se encontrar todo mundo presencialmente. Né? Aqui umas fotos de algumas famílias no momento do recebimento dos kits. E aqui em cima, dois participantes confeccionando uma das faces lá do nosso cubo catalisador, nossa obra coletiva. Aqui resumindo um pouquinho, então, para vocês, alguns dos impactos que a gente teve com esse projeto. A princípio parecia algo impossível de fazer, né? Como que a gente vai fazer atividade mão na massa à distância? A gente aprendeu muito nesse processo de descobrir as dificuldades, as limitações, mas também as possibilidades, né? Então, ao longo desse ano, a gente conseguiu atender mais ou menos 78 estudantes que receberam os kits desde maio até outubro, né? Então, a gente fez esses intervalos, né? Que era o período de confecção dos kits e compra dos materiais até a entrega. Então,
A gente soltou um dos kits em maio, outra leva em agosto e outra leva em outubro. Opa! A gente também realizou, né, esses encontros catalisadores, né, que foram alguns encontros em que os educadores podiam interagir com outras instituições também. Então, a gente, como foi comentado anteriormente, né, os cadernos todos foram criados com esse intuito de compartilhamento, né, então não é um produto que você adquire, mas é uma inspiração. Você pode usar o caderno do jeito que a gente montou, você pode aproveitar algumas inspirações e criar seu próprio caderno, né? A gente teve contato com o pessoal do Instituto Prof. E outras instituições também que nos procuraram. A gente pôde compartilhar um pouquinho dessas ideias e ver os resultados também da modificação desses projetos lá na ponta. Outra coisa que a gente fez e foi muito frutífera foi a participação junto com as escolas, né? No caso, a EMF de Pirituba. A gente teve uma interação muito bacana com eles e a gente sempre recebia também as fotos dos alunos. E recentemente a gente recebeu uma carta também dos educadores de lá, contando quanto esses kits fizeram diferença nessa reconexão, né, no engajamento dos estudantes, para poder participar também não só das atividades mão na massa, mas também voltar a participar das atividades escolares. E, bom, ao longo desse tempo, né, como comentei anteriormente, a gente aprendeu muita coisa, né? Acho que a primeira coisa que a gente aprendeu nesse contexto foi desconstruir tudo que a gente tinha construído, né? Cada um dos cursos nossos já tinha um formato, já tinha uma proposta, e assim que começou a pandemia, tudo isso derreteu e a gente estava no mesmo barco. O que a gente vai fazer? Quanto tempo isso vai durar? Né? E os cursos que a gente até anteriormente nem tinha planejado de trabalharem juntos, a gente teve que trabalhar junto e foi uma experiência super rica, assim, eu nunca tinha trabalhado em uma equipe que a gente mal se conhecia, todo mundo basicamente se conheceu esse ano, mas a gente foi encontrando formas de viabilizar, aprendendo um com o outro para criar as atividades, então foi um momento de reinvenção mesmo, né? Cada um do grupo trouxe algo especial e que pôde ajudar no enfrentamento dessa crise, né, que no final das contas se mostrou mais como uma oportunidade da gente se reinventar e de criar novas formas de atuação do que necessariamente a limitação de não poder ter o trabalho presencial. Então, assim, por mais que a gente adore, ame estar junto com as crianças, a gente aprendeu também que dá para trabalhar à distância, que é possível, e a gente vem pensando aí para 2021 num formato até às vezes híbrido, né? O que a gente pode fazer juntando esses aprendizados que a gente teve e potencializando as ações presenciais, mas também como que a gente pode desenvolver outras atividades também pensando nesse novo formato, nesse novo aprendizado que a gente teve ao longo do tempo. Carmen, esqueci de falar alguma coisa? No, acho que maravillosa su fala aqui, ou não? Foi bem completa. É isso, acho que nos reinventar como educadores, como todos, ¿no? En ese año de pandemia, todos precisamos nos reinventar y a gente acabou se encontrando, os encontros semanais de quarta-feira, muito intensos, o ano todo, que no formato presencial a gente não tinha, não estava previsto a gente ter essa, tanto contato, toda a equipe inteira, semana a semana, nos reunindo para pensar juntos, para desenvolver essas estratégias juntos, como você colocava, a gente já, as propostas foram, as abordagens foram fomos compartilhando olhares e fomos construindo juntos y en definitiva acabó ese trabajo en equipo que acabó siendo nuestra mayor fuerza para conseguir nos dar ánimo uno a otro, para pensar diferentes estrategias. A gente no dejó ninguna estrategia sin tentar hacer. Cualquier idea a gente ia atrás, vamos a tentar de ese jeito, de ese otro, y nos dividindo y juntando fuerzas. En ese sentido, como se colocó, acabó no es limitación, sino que a gente acabó aproveitando y intentando hallar oportunidades nessa situação tão difícil que todos nós estamos vivendo ainda hoje, não? É isso, sim.
Bacana. A Simone nos está acompanhando, Fran, bem-vindos aos comentários que vocês quisessem apresentar. Muito Muito bacana. obrigada a todos que foram entrando, que estão acompanhando. Bom, então, para finalizar, aqui estão as nossas redes sociais, nossos canais de comunicação. Lá no site do Catalisador, né, o último link que aparece nessa tela, vocês têm acesso a todas as atividades, né? A gente tem a postagem aí de todas as atividades que a gente vem desenvolvendo. Se você quiser saber com mais detalhes o que a gente fez, quiser acessar as práticas, não só do Espaço Catalisador Pirituba, mas a gente tem uma biblioteca de práticas muito interessante, todas elas Creative Commons aberto, você pode ir lá, se inspirar, ou pegar pronto e aplicar, faça do jeito que quiser, a gente cria materiais para compartilhar, e a gente se inspira em outros materiais abertos também para poder criar. A gente acredita no poder desse compartilhamento e a gente, educador, independente de que lugar que é, a gente tem que se ajudar. Né? A gente tem um canal também no YouTube do Instituto Catalisador. Lá vocês vão poder acompanhar, inclusive, o passo a passo, os vídeos que a gente foi criando para as atividades, né? Uns tutoriais para facilitar as montagens, porque muitas crianças às vezes não tinham ninguém para auxiliar nas atividades, então ter um vídeo ajudava bastante. Quem quiser estar acompanhando mais em tempo real, a gente tem postado bastante coisa também no Instagram do nosso Instituto Catalisador e no Facebook também. E quem quiser entrar em contato para, de repente, organizar um bate-papo mais fechadinho, para a gente poder trocar experiências, quiser fazer parcerias, né? A gente está com esse e-mail do contato catalisador.org.br e aí vai ser um prazer poder atender vocês. Eu estou aqui fechado na apresentação, mas eu vi que entrou bastante gente. Não sei se tem perguntas, Carmen. Deixa eu voltar para a tela aqui. Olha, um monte de carinha conhecida. A Nara, o Natan. Sim. Visitas Que bom ter todos vocês internacionais. por aqui com a gente. Caramba, esse chat tá grande. Alguma pergunta, algum comentário? Ah, o Hugo tá falando pra gente fazer parcerias em Portugal. Como, você não tem que falar duas vezes. Portugal. Quando acabe a pandemia, com certeza gostaria de viajar novamente. Legal, gente. Não Nos sei se. apresentamos agora, falando de Portugal, nos apresentamos agora nosso trabalho nas Vozes de Professores de Ciência e Tecnologia, que é um evento internacional organizado por uma universidade em Vila Real, perto de Porto. Ya es segunda vez que a gente participa de ese congreso y tuvimos la oportunidad de trocar con pessoal de lá, de Portugal, de Espanha, bien legal, sim. Então, acho que é isso. Bom, dei uma olhada aqui no chat, a gente não tem perguntas, eu vou parar a gravação, mas se vocês quiserem conversar aqui depois, a gente tá aberto para conversar também. Obrigado, gente. Muito obrigado pela participação, espero que vocês tenham apresentado. Valeu. Entre em contato com a gente está curioso para saber o que vocês fazem também, que tipo de parcerias que a gente pode construir juntos. Muito obrigado pela presença essa noite.